Me sinto mais à vontade, irmãos, aqui embaixo. Boa noite. Graças a Deus por tudo que o Senhor já fez aqui hoje. Todo louvor, todo testemunho, toda palavra, pela ceia do Senhor. E, irmãos, eu estou com um peso no meu coração, assim, para estar colocando algo para os irmãos. É algo que eu já venho conversando muito com os irmãos mais próximos. Que existe algo que a palavra nos instrui, e existe um chamado do Evangelho para que a gente possa ser autêntico, para que a gente possa ser verdadeiro, para que a gente possa ser real. Existe um chamado do Evangelho para que a gente caminhe, não de modo superficial, mas que a gente caminhe em níveis de relacionamento onde nós conhecemos profundamente e também somos profundamente conhecidos. Deus não nos chamou para estarmos simplesmente nos encontrando uma vez por semana e não estarmos aprofundando os nossos vínculos. Deus tem uma porção específica para esse tempo aqui, para quando os santos se reúnem, para a Assembleia dos Filhos de Deus. Deus tem coisas específicas para fazer aqui. É uma comunhão coletiva, uma edificação coletiva, mas quando a gente fala da edificação pessoal e da divisão da nossa vida, nós estamos falando principalmente das casas, da comunhão da mesa. É você sentar na mesa, uma mesa como, porque a palavra fala em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, obrigado, Greco, na comunhão e no partir do pão. Então eles estavam juntos com frequência. Eu queria compartilhar hoje aqui, o tópico dessa palavra é andando na luz. Porque isso é andar na luz. Dividir vida é andar na luz. Conhecer e ser conhecido é andar na luz. Só que a gente vive uma época que a cultura desse século, ela tem tentado trazer uma realidade completamente oposta ao que a palavra nos instrui. A cultura desse século, ela diz assim, se preserva. Não deixa ninguém conhecer os seus pecados ou suas falhas. O que eles vão pensar de você se eles conhecerem os seus pecados e as suas falhas? Mas a palavra fala assim, se torne conhecido dos seus irmãos, o seu pecado, a sua luta, anda na luz. Nós vamos embasar isso aqui com a palavra, irmãos. E a cultura, assim, diz também, não deixe que eles saibam das suas lutas, das suas tentações, daquilo que Tiago fala, que cada um é tentado na sua própria cobiça. Então, todos nós temos áreas de vulnerabilidade. Nenhum de nós se salva. Só houve um homem perfeito. Depois dele, isso acabou. Então, o mundo tem trazido essa ideia de se preserva. Mas a palavra fala, se expõe. Divida suas lutas, suas tentações, para que você possa receber renovo, para que você possa ser fortalecido com a vida da igreja. Então, esse chamado de autenticidade, ele quer dizer que nós não precisamos e não devemos carregar uma imagem, nos preocupar com uma imagem de quem nós não somos na realidade. Porque, irmãos, isso é uma vida muito cansativa, muito desgastante. Você ter que mostrar para as pessoas algo que você realmente não é algo muito desgastante. Eu estou lendo um livro que estou gostando, tem alguns pequenos detalhes que eu fico meio assim, mas em linhas gerais ele é muito bom. Ele chama O Impostor que Vive em Mim. E ele conta a experiência de um homem, que ele foi um pastor nos Estados Unidos, e que ele viveu décadas da vida dele dessa forma. Uma vida de aparência, e a realidade dele era completamente diferente do que ele aparentava para as pessoas. E o livro ele vai trazendo a ideia de que, assim, como é desgastante, e ele vai demonstrando como foi libertador o dia que ele pôde encontrar a verdade, e ele pôde se manifestar na verdade, dele não ter que mais carregar um fardo de ser alguém perfeito, de alguém que tem responsabilidade, então não pode errar. E aí, queridos, isso é muito desgastante. Isso é muito cansativo. E isso faz com que o Evangelho vire um peso. Porque o Evangelho vai nos confrontar com relação a isso.
Eu queria abrir um texto lá em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Elias, eu estou usando a NAA aqui, se der para colocar aí para ficar igual, obrigado. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Fala assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria pegar esse texto aqui e dividir ele em 4 partes, para a gente entender o que o Senhor está querendo nos mostrar aqui. Primeiro ponto: Deus é completamente luz. Completamente luz. Não existe um respingo de trevas em Deus. Eu estou falando aqui, eu estou lembrando de uma imagem. Tem aquele, não sei de qual origem que ele é, mas aquele negócio yin yang. Não sei se vocês lembram. Que é um negócio assim, um negócio que ele é preto com uma bolinha branca e branco, do outro lado branco com uma bolinha preta, né? E a ideia daquilo ali é assim, que em todo mal existe algum bom, alguma coisa boa, e em todo bom existe algum mal. Só que isso não é verdade com relação ao nosso Deus. Deus é totalmente luz. Nele não há treva nenhuma. Nenhuma. E aí quando a gente entende isso, a gente entende que Deus, ele é extremamente também claro no que ele deseja para nós. Porque se ele é luz, se ser luz é da natureza de Deus, Deus não vai manter coisas ocultas. Os princípios de Deus não estão ocultos. O que Deus quer pessoalmente é que nós cavamos e que nós conhecemos uma intimidade pessoal com ele, que aí sim nós vamos cavar coisas para o nosso interior. Mas os princípios, a palavra, ela é extremamente clara. A vontade de Deus é revelada sem nada oculto. E tem um texto aqui lá em Isaías, no capítulo 45, a partir do 18, fala assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem vou a algum lugar escuro da terra. Eu não disse a descendentes de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então, irmãos, Deus não tem nenhuma intenção de ocultar o que ele estabeleceu como os princípios da verdade, porque ele é totalmente luz. Segundo ponto, o texto fala aqui também: se nós nos dizemos cristãos, nos dizemos filhos de Deus e carregamos coisas em oculto na nossa vida, o texto fala aqui que nós somos o quê? Mentirosos. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma vida dupla é mentira. Nós estamos sendo mentirosos. Se nós temos carregado situações no nosso coração de práticas que nós sabemos que está em desacordo com a palavra de Deus, com os princípios e mandamentos do Senhor, e temos convivido com isso de forma frequente, nós estamos sendo mentirosos. É o que o texto fala. Porque Deus nos chamou para a luz. E o terceiro ponto, que se andarmos na luz, ou seja, se a nossa vida é conhecida, então nós temos comunhão com quem? Uns com os outros. João aqui ele está dando uma explicação muito didática, muito prática do que é, na verdade, a comunhão. A comunhão não se resume unicamente a ajuntamentos.
Ela é um ajuntamento, obviamente, que nós precisamos estar juntos, mas ela não é simplesmente um ajuntamento. Ela é um ajuntamento onde a luz, ela chega e ela clareia tudo que está ali. Então, para que nós possamos dizer que nós estamos vivendo em comunhão, nós precisamos expressar o nosso coração. Nós precisamos fazer com que o nosso coração seja conhecido. Claro, irmãos, a gente não vai conseguir ser íntimo de todos. Mas a glória do Evangelho é que nós podemos pegar a nossa vida, e a palavra fala que até amigos que são mais chegados do que irmãos, então nós podemos ter pessoas que nós podemos abrir os nossos corações, que podem conhecer as nossas mazelas, porque elas existem. Elas existem. Se Tiago falou que cada um é tentado na sua própria cobiça, eu tenho as minhas e você tem as suas. E é proteção para nós quando a gente chega e abre o nosso coração. E temos a liberdade de falar, eu luto com isso, eu preciso de ajuda nisso. Porque a palavra dá uma série de instruções de como deve ser a vida da igreja, a cooperação que a igreja tem na vida um do outro. Mas se a gente não torna conhecido quais são as nossas lutas, nós mesmos estamos limitando a igreja de atuar. Então nós precisamos tornar conhecido. Nós precisamos abaixar as nossas barreiras, abaixar as nossas defesas, da nossa reputação, da imagem que nós desejamos que os outros tenham a respeito de nós, para que a igreja possa vir, para que nossos irmãos possam vir, entrar e conhecer aquelas mazelas do nosso coração, para que isso seja algo que eles possam cooperar conosco, para que haja edificação. Edificação, assim, às vezes a gente perde a simplicidade da palavra, ela é uma construção. Então, quando eu edifico o meu irmão, eu estou ajudando a construir a obra que Deus quer fazer na vida dele. Isso é edificação. Só que para isso acontecer, os irmãos precisam saber como que eles podem me edificar. E isso vai partir de mim. Precisa partir de mim. Então, comunhão é estar junto, mas estar junto andando na luz. Não tendo trevas, não tendo coisas ocultas na nossa vida. Porque isso aí nos faz mentirosos. E somente com essa prática de estarmos na luz, é o quarto ponto, né? Somente com essa prática de estarmos à luz, nós seremos purificados do pecado. Porque o texto fala aqui, cadê aqui? E se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não existe, irmãos, pureza, não existe santidade andando em trevas. É impossível. Eu não estou falando com isso, irmãos, que nós não vamos pecar, porque o mesmo João que escreveu isso, ele fala logo abaixo no texto, que se dissermos que não pecamos, mentimos e não praticamos a verdade. Então nós vamos pecar. Agora a questão é, o que eu faço com o meu pecado? Quando eu peco? O que eu faço com isso? Eu guardo? Eu tento ocultar? Vamos ver um exemplo aqui na palavra de alguém que fez isso. Ou eu tenho essa liberdade de trazer isso para a luz? E a ciência, irmãos, ela define escuridão simplesmente como a ausência de luz. A ciência fala isso. Então, o motivo que há escuridão é simplesmente a ausência de luz. Como falam também, né, que o frio é a ausência de calor. Então, quando nós estamos vivendo em trevas, nós estamos apagando uma luz. Porque se as trevas, se a escuridão é a ausência de luz, se eu estou me colocando nessa posição, eu estou apagando a luz. A luz, no caso, da natureza de Deus. Então eu estou apagando a obra de Deus na minha vida quando eu faço isso. Por quê? Porque o Espírito que nos convence do nosso pecado, da nossa justiça, do nosso juízo, ele vai sendo abafado na nossa vida. Porque o Espírito Santo também é santo, assim como o Pai é santo. Então, se ele é santo, ele vai nos convencer, vai nos trazer, eu pequei, ele vai me trazer a consciência do meu pecado. Mas agora, se eu não dou ouvidos ao Espírito, não trago isso à luz, eu vou perdendo essa sensibilidade e vou apagando a luz.
E existe uma verdade que ela deveria trazer muito temor aos nossos corações. E que eu vou ler alguns versículos aqui que diz respeito a isso. Que é que de Deus nada está oculto. Não existe não forma de nós ocultarmos nada da parte do Senhor. Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4:13 fala assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Não existe forma de escondermos de Deus. Mesmo quando você está sozinho, mesmo quando você está só nos seus pensamentos, Deus está sondando, Deus está conhecendo. E o nosso problema é que nós perdemos o temor de Deus conhecer. E nós começamos a ter temor das pessoas conhecerem. Isso é uma inversão de prioridades. Porque convém que eu tenha como prioridade o que o Senhor está olhando e vendo em mim, não os outros. Aí vamos lá, Isaías, capítulo 29, versículo 15. Isaías, ele é bem firme nesse aspecto, olha o que ele fala. Isaías 29, 15 e 16, né? Fala assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe de nada? Olha o que Isaías está falando, irmãos. Olha a nossa ignorância tantas vezes. Ele está falando aqui, ó, vocês não estão vendo que vocês estão invertendo as coisas? Quando você acha que existe a possibilidade de você fazer algo que não é visto. E a palavra diz: ai daquele que quer fazer isso. Que quer viver fora daquilo que o Senhor estabeleceu, achando que não vai ser visto, que não vai prestar contas a respeito disso. Daniel, capítulo 2, versículo 22. Fala o seguinte: ele, o Senhor, né, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E um último versículo que eu quero ler sobre isso. Lucas, capítulo 12, a partir do 1, do 1 ao 3. Lucas 12, a partir do 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos em oculto não vai ficar em oculto. A palavra de Jesus está falando isso aqui. Tudo que você está fazendo às escuras vai ser revelado. Não sei se nessa vida. Eu creio que ele está aplicando aqui mais a um dia que nós estivermos diante do Senhor. Mas se o nosso coração não encher desse temor, de que o Senhor está olhando, e Ele está vendo o que nós estamos fazendo, Ele está vendo o que nós estamos pensando, porque Ele é aquele, a palavra fala, que sonda mentes e corações. E Ele sabe o que está no nosso pensamento. Nem o nosso pensamento a gente não consegue esconder do Senhor, irmãos. Então Ele conhece, então isso precisa encher o nosso coração desse temor, não de medo. Não estou querendo trazer uma ideia aqui de que eu vou deixar de fazer simplesmente porque eu tenho medo do Senhor me ver. Mas eu preciso receber aquela porção do amor ao Senhor. O que vai nos sustentar nisso é o amor ao Senhor, porque quando eu amo ao Senhor, é natural que eu faça isso. É natural que eu deseje obedecer àquele que me chamou. E isso precisa encher o nosso coração desse temor, queridos. Porque um dia
nós vamos prestar contas. Se a gente pega ali o sermão profético, Mateus 24, ali, a partir de 24, nós vamos ter várias parábolas que Jesus está falando sobre essa prestação de contas. Um dia ele vai voltar e a prestação de contas vai ser feita. Mas nós temos um exemplo muito conhecido da palavra de um homem que tentou esconder o seu pecado. E foi gravíssimo, né? Que é o exemplo de Davi. Davi, assim, ele foi um homem muito autêntico com Deus. Quando a gente olha para a vida dele no geral, ele foi um homem extremamente autêntico. Quando a gente lê os salmos de Davi, a gente vê que Davi não poupa palavras em expressar o que está no coração dele. Não poupa. Inclusive, o salmodiar é justamente a respeito disso. Porque quando eu estava estudando salmos um tempo atrás, e eu vi assim, que salmodiar é basicamente expressar o coração. E Davi tinha essa autenticidade com Deus. Ele, quando ele estava com raiva com o inimigo, ele falava: Senhor, vai lá e quebra o dente do meu inimigo. Quando ele estava deprimido, ele ficava em salmos extremamente melancólicos, deprimidos ali, que você vê a condição de Davi, realmente aquela condição de tristeza. Quando Davi estava alegre, ele falava salmos de exultação, de alegria, de dança. Então ele expressava o coração dele. E ele foi muito autêntico. Mas esse capítulo, esse episódio da vida de Davi, ele não foi esse homem que ele foi na maior parte da vida dele. Qual episódio foi esse? O adultério dele com Batseba. E eu não vou entrar no ler o texto aqui, porque ele é um texto muito longo, são alguns capítulos que falam a respeito disso. Mas a ideia básica, eu vou só recapitular os fatos aqui do que aconteceram, depois os irmãos podem olhar lá pessoalmente na Bíblia de vocês. É um texto lá em 2 Samuel, ali 10, 11, 12 aproximadamente, tá? Então, o que acontece na situação de Davi e Batseba? Israel está em guerra e Davi não está na guerra com o povo. Ele está no palácio. E aí o texto fala que ele está num terraço do palácio. E aí, no terraço do palácio, ele avista Batseba tomando banho. E ali, naquele momento, o Tiago também vai falar que o pecado, ele vai trazer a ideia do pecado como um processo de uma mulher gestante, que ele vai sendo gerado até que ele concebe dar à luz. E Davi, quando ele olha ali para Batseba, ele, na mente dele, ele já desejou, cobiçou. E aí, queridos, assim, um ponto que eu tenho falado muito com os irmãos lá do Grupo Caseiro, que dos grandes problemas nossos são os pecados que acontecem na nossa mente. Porque os pecados que eles estão externos, eles são mais fáceis de ser visto e de serem até assim, de sermos ajudados com relação a ele. Se eu falo assim de forma grosseira com a minha esposa, as pessoas vão ver e vão falar. Então ele é mais fácil de ser trazido à luz, podemos dizer assim. Mas os pecados da mente é só duas formas. Existe um dom que é um dom de sabedoria e revelação, que Deus pode revelar situações. Deus pode fazer isso, mas Ele não faz com frequência. Por que não? Porque Ele nos chamou para, na nossa autenticidade, isso ser algo que parta de nós. Ele tem propósito, às vezes, em fazer isso para resgatar coisas específicas, mas, em linhas gerais, Deus quer que isso parta de nós. Então, os pecados da mente, eles são muito perigosos. Por quê? Porque só nós conhecemos. Eles estão dentro da nossa cabeça. E são situações, queridos, são lutas que nós precisamos trazer para fora, para que haja ajuda, para que haja vida, divisão de vida. E aí, olha assim, Jeremias 17, 10 fala o seguinte: Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então ele sonda pensamentos. Mas então, queridos, nós precisamos, de novo, baixar nossas defesas, mudar a nossa prioridade e ter isso como olhar como a forma que o Senhor está olhando. Então ele ali cobiça, deseja, né? E aí o que Davi faz em seguida? Ele chama Batseba e traz Batseba, manda os servos dele lá e trazerem Batseba para o castelo. E ali no castelo de Davi, no palácio de Davi, ele consuma fisicamente o que começou na mente dele. Então ele comete o pecado, o ato em si.
E aí, depois disso, acontece uma situação que Batseba engravida. E aí o marido de Batseba estava na guerra. Então, como é que uma mulher engravida com o marido na guerra? Já dá uma apertada na situação de Davi. Ele começa a ficar apertado ali. Opa, peraí, esse marido da mulher está lá não sei aonde. Ela me aparece grávida aqui. Isso vai me complicar. E aí, ele vai fazer algo... Mas antes, na verdade, só voltar no ponto aqui. Se nessa situação, onde ele descobre essa gravidez de Batseba, se ele faz o que ele normalmente fazia, que era ser autêntico, que era trazer as coisas diante do Senhor, muito provavelmente o desfecho dessa história seria totalmente outro. Seria outro. Mas dessa vez ele não quis fazer isso. E aí o que ele faz? Ele manda trazer Urias, que era o marido de Batseba, ele manda trazer ele de volta da guerra. Manda Urias de volta para cá. E aí ele bate um papo com Urias lá no palácio. E ele manda Urias falar o seguinte: vai para casa e fica com a sua esposa. Qual que era a ideia de Davi? Vou trazê-la correndo para que eu possa liberar ele para ir para a casa dele, ficar com a mulher dele, ter relações com a mulher dele. E aí todo mundo vai achar que o filho é do Urias, não eu. Olha como é que começou a maquinar a cabeça de Davi. Então ele já começou ali a criar uma forma de ocultar o seu pecado. Só que Urias, ele era um soldado fiel. E aí o texto fala que quando Davi manda Urias para casa, ele não vai. Ele se assenta ali nas escadas do palácio com outros soldados ali e fica ali. Por que ele faz isso? Porque ele não considerava justo todos os companheiros dele estarem em guerra e ele está ali desfrutando de uma boa comida, de uma cama confortável e da sua própria esposa. Ele não considerou isso justo. Então ele fica na escada do palácio de Davi, ele dorme lá. Aí no outro dia, avisam Davi: Urias está aqui, na frente do seu palácio. Aí Davi chama Urias de volta. Aí assim, o plano dele não funcionou. O que ele maquinou na cabeça dele para ocultar o pecado dele, não funcionou. E aí, a cabeça de Davi vai mais longe ainda, porque isso é uma característica. Quando nós temos uma vida em oculta, nós vamos começando a precisar desenvolver outras coisas para ocultar aquilo que vem acontecendo. E vai virando uma bola de neve, irmãos. E aí, o que Davi faz? Davi, então, quando Urias não vai para casa, ele chama, então, e ele entrega uma carta para Urias e manda Urias de volta para o exército, para a guerra, né? Então, ele manda uma carta, está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 14. Olha o conteúdo da carta que Davi manda através do próprio Urias. Ele provavelmente devia ter aquelas questões de selo, então Urias não abriu essa carta, ele provavelmente não sabia o conteúdo. Mas, fala assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que era o comandante do exército de Davi. Escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate foi mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Você vê o que um pecado ocultado, olha como é que a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. Davi era rei, e ele estava tão obcecado em ocultar o seu pecado, que ele escolheu matar um homem inocente para que o seu pecado não fosse revelado. Ele tinha poder para fazer isso porque ele era rei. Ele deu a ordem e a ordem foi cumprida. O comandante não tinha a opção de falar: não vou fazer isso. Então ele era rei e ele usou disso para poder manter a sua aparência, né, e o seu pecado oculto. E aí, o que Davi propõe acontece. Urias realmente é morto em batalha. E depois de ter feito tudo isso, toda essa complicação para ocultar o seu pecado, ele se casa com Batseba. E aí na cabeça dele, ele falou: agora eu consegui resolver. Porque se o marido dela está morto, eu me caso com ela, aí eu posso legitimamente gerar um filho nela. E a situação está resolvida. E aí você vê que a cabeça vai maquinando. E ele casa com ela.
Mas aí tem um detalhe aqui importante. Lá no final desse texto de Samuel, fala assim, que Deus, quando viu isso, fala assim: porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Porque até então, só quem conhecia a verdade era Davi, talvez alguém muito próximo ali dele, que também não ia perder a cabeça para denunciar o rei, mas basicamente era Davi, que sabia da verdade. Mas não só ele, Deus viu e falou assim: o que ele está fazendo é mal. E aí Deus manda o profeta Natan para chegar a Davi. E não sei quantos conhecem a história da cordeirinha que Natan conta. A história, resumidamente, é o seguinte: Natan chega para Davi e fala assim: Davi, deixa eu te contar uma história. E tinha 2 homens. Um era rico, o outro era pobre. Esse rico, ele tinha um rebanho imenso, ele tinha um monte de ovelha. E esse homem pobre, ele tinha uma ovelhinha, uma só. E ele fala assim: esse homem, ele tratava essa ovelhinha como alguém da família ali, fala que comia na mão a ovelha comia na mão dele, dormia com ele, enfim, tratava como um animal que tinha muito estima para aquele bichinho. E aí fala que certo dia, esse homem rico recebeu convidados na casa dele. E aí o que ele faz? Ao invés de pegar muitos dos ovelhas que ele tinha, ele vai na casa desse homem, pega essa ovelhinha querida desse homem, vai, mata e prepara o jantar para os convidados dele com essa ovelha. E aí o texto fala assim: quando Davi ouviu isso, falou o seguinte: então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. E aí o que Natan fala para Davi? Davi, esse homem é você. Você é esse homem. Você pegou a cordeirinha, você pegou a esposa de um homem, e você quis ela para você, e você matou esse homem. Então essa é uma palavra muito forte, que trouxe luz à situação. Deus veio e trouxe luz para aquela situação. E Davi não tinha mais o que fazer, porque estava exposto à situação. Ele não tinha mais como negligenciar. E aí, ele fala aqui, em 2 Samuel 12, fala assim: porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todos de Israel. Ele fala aqui antes disso, de qual vai ser a consequência dessa ação de Davi. Ele fala que essa consequência eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Natan está falando aqui da parte de Deus exatamente o que Jesus falou lá, que a gente leu o texto, que não há nada que está oculto que não venha a ser revelado. Então Deus fez isso com Davi aqui, na carne, não precisou esperar chegar no dia do Senhor. Ele fez isso aqui e agora. Então ele revelou. E as consequências desse evento foi catastrófico para a casa de Davi. Dali para frente, a vida de Davi virou ladeira abaixo. Dali para frente, a família de Davi virou uma tragédia. Depois você pode ler o texto lá, você vai ver o que aconteceu. Mas mortes, traições, enfim, rebeliões, aconteceu tudo com a família de Davi. Foi uma tragédia diante de tudo que ele tinha ocultado. Mas aí nesse momento que ele foi confrontado, aquele coração característico de Davi, ele volta. E ele fala uma coisa muito pequena, mas muito interessante. Davi tinha pecado contra Urias, contra Batseba, contra o povo, enfim. Mas o que ele fala aqui? Pequei contra o Senhor. E é esse coração que o Senhor quer de nós, irmãos. Quando nós pecamos, primeiramente nós estamos pecando contra o Senhor. Porque o pecado é uma ofensa a quem Deus é. Então, antes de eu restituir com qualquer pessoa a quem eu tenho pecado, eu preciso ter a consciência que primeiro o meu pecado foi contra o Senhor. E primeiro eu careço do perdão dele. Claro que nós vamos restituir com quem nós pecamos aqui, como pessoas. Mas nosso primeiro entendimento é que esse pecado é como o Senhor, contra o Senhor. Então esse coração volta. E aí Natan fala assim: também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Deus aqui deu uma demonstração de graça no meio da lei.
Porque pela lei, quem era pego em adultério, o que acontecia? Mas Deus não quis. Pela promessa que ele já tinha feito. Deus honra as suas promessas. Então ele manifestou a graça dele. Então, irmãos, o arrependimento seguido de confissão, ele gera perdão e cura para as nossas vidas. Ele não nos livra das consequências desse pecado, mas ele gera perdão e cura para nós. Davi arcou o resto da vida dele com as consequências desse pecado. Mas ele não estava mais ofendendo a Deus com aquele pecado. Porque aquele pecado foi revelado, a luz veio, a luz entrou. E agora Davi estava livre desse peso, desse fardo aos olhos do Senhor. Mas então, queridos, uma coisa que também pode complicar muito a nossa vida é o tempo que nós levamos para trazer as coisas à luz. Davi, ele foi enrolando, acobertando, e a coisa foi crescendo e foi complicando, e ele foi só se complicando cada vez mais. Se ele tivesse lá no princípio resolvido a situação, possivelmente ele não teria todos esses danos que ele teve. Mas ele não, ele foi enrolando. Então, eu estava conversando com o irmão um tempo atrás, e eu estava falando com esse irmão assim: meu querido, você precisa resolver situações mais cedo. Porque às vezes você deixa a coisa crescer demais. E quando ela cresce, depois as consequências são muito piores. Então, primeiro, que isso é uma falta de temor no nosso coração, de nós carregarmos essas coisas. E segundo, queridos, que as consequências disso são cada vez piores. Quanto mais a gente posterga, pior a consequência fica. E a palavra fala 2 pontos sobre a confissão. Vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Na verdade, fala várias, né? Eu vou citar 2 aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9. É logo em seguida aquele texto que nós lemos inicialmente. João fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, nós recebemos dele perdão. Nós somos perdoados pelos nossos pecados. Mas aí, lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, conseguem entender a diferença aqui? Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, a gente recebe o perdão da parte de Deus. Mas quando a gente confessa para o nosso irmão, nós recebemos cura da parte de Deus. Por que é cura? Porque nós estamos trazendo para fora, genuinamente, voluntariamente, aquilo ali. Então isso gera temor no nosso coração. Isso vai curando a nossa vida. A cura, queridos, assim, é de uma doença, é simplesmente se tornar livre daquela doença. Quando um irmão recebe uma cura física, ele tinha algo e ele é livre daquilo ali. Aquela doença vai embora. Então, quando a gente tem essa prática de confessar e receber essa cura pelo nosso pecado, essa doença que é o pecado, ela vai embora. E aí nós nos tornamos irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Uma coisa também que eu tenho falado muito com os irmãos é essa ideia de ser irrepreensível. Porque ser irrepreensível é naturalmente você não ter nada a ser repreendido. Se você não tem nada a ser repreendido, você é irrepreensível. Porém, queridos, ser irrepreensível não é ser perfeito. Não é não cometer falhas ou pecados. Ser irrepreensível, no contexto que a palavra explica, é você ser obediente. É você fazer isso aqui. É você confessar o seu pecado a Deus, pedir perdão a Deus. Confessa ao seu próximo, seja curado daquilo ali. Porque quando você cumpre esses princípios da palavra de Deus, Deus se esquece do seu pecado. Então, mesmo você tendo pecado, se esse pecado está na luz, Deus olha e fala assim: não tem nada para ser repreendido aqui. Porque tudo que havia para ser repreendido já foi colocado na luz. Então nós nos tornamos
irrepreensíveis. Então, o conceito de ser irrepreensível é um conceito de ser obediente à palavra de Deus. Então, queridos, nesse exemplo da confissão, a gente vê claramente dois aspectos que Jesus nos ensinou, que como seria a forma de viver o Evangelho, que é o fundamento das coisas e o cumprimento das coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vão lá em Marcos, capítulo 12, a partir do 28. Não é um assunto sobre a confissão aqui, mas eu vou dar a ideia em cima do que ele está falando aqui. Jesus fala o seguinte: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Então a gente vê, Jesus coloca dois pontos aqui: o fundamento e o cumprimento. Qual que é o fundamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal princípio que nós temos. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem nada na nossa vida que deve ser mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o fundamento. Agora, como que eu cumpro isso? Amando o meu próximo como a mim mesmo. Então nós temos Jesus deu o fundamento e ele deu o cumprimento. Porque a palavra fala assim: como você ama um Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão quem você vê? Entende? Então, o cumprimento dos princípios de Deus, eles são feitos através de um conhecimento do fundamento e de uma aplicação prática desse fundamento. Então Jesus traz essa ideia. Então, assim, fundamento desse texto: amar a Deus, cumprimento, amar o próximo. Então, nesse fundamento, nós entendemos que através do Espírito Santo que nós devemos fazer. E aí a gente coloca em prática, amando pessoas. Quantos se lembram de Jesus, que Jesus fala lá no julgamento das nações? Ele fala das ovelhas, dos bodes, parará, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de comer, e pergunta para ele assim: mas quando, Senhor, que nós fizemos essas coisas? O que ele fala? Todas as vezes que fizeres ao menor dos pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Então, você cumpre esse fundamento no seu próximo. Então, assim, queridos, o que a gente entende disso quando a gente fala na questão dessa confissão? A confissão a Deus, ele é o fundamento. A confissão ao próximo é o cumprimento. Então, nós precisamos caminhar com essas duas coisas paralelas, juntas. Porque se nós não cumprirmos essas duas coisas, nós vamos nos colocar numa posição de permanecer cada vez mais naquela prática de pecado. Se às vezes eu falo só para Deus e eu não trago isso à luz para o meu próximo, eu não recebo, de acordo com o Tiago, cura. E a minha tendência é o quê? Continuar praticando aquilo. Então, que o Senhor nos ajude a conhecer o fundamento, mas a cumprir esse fundamento. Amém? E um ponto eu queria colocar aqui, já estou caminhando para acabar. Muito importante, que na igreja é aonde se cumpre o andar na luz. É na igreja. Andar na luz é com a igreja que isso se cumpre efetivamente. Então essa questão, por exemplo, de... Hoje tem um engano, um sofisma, né? Muito normal das pessoas acharem que elas conseguem se relacionar com Deus sem se relacionar com o seu corpo. E aí, quando a gente vê que o cumprimento das situações, dos fundamentos de Deus se dá no meio do corpo, a gente vê que não tem como a gente fazer isso afastado do corpo. Então nós precisamos de estar em comunhão, em contato com o corpo, para que nós possamos cumprir o fundamento que Deus nos ensina. Então, queridos, eu me perdi aqui. Andar na luz é andar com o corpo. E aí, quando a gente faz isso, a igreja pode ser tudo o que Deus chamou ela para ser na nossa vida. Aí eu não estou limitando mais a ação da igreja.
Porque aí ela pode executar tudo aquilo que a palavra fala que ela deve ser genuinamente na nossa vida. E aí a gente para de ter uma vida teórica e começa a ter uma vida prática. Enilson falou aqui, né? Não sou só ouvinte, mas praticante. Para a gente praticar, a gente precisa estar no meio do corpo. Não tem como nós praticarmos isso fora do corpo de Cristo. Porque o cumprimento do fundamento é no corpo. Então não existe andar na luz longe da comunhão genuína do corpo de Cristo. Daquela comunhão na mesa, que Salmo fala que é onde Deus ordena ali bênção e vida na comunhão. Então, queridos, nós precisamos disso. A igreja que o Senhor estabeleceu. O homem muda isso, mas a igreja é o local que eu posso chegar e eu posso trazer as minhas mazelas sem o receio de ser julgado, de ser condenado. Mas se eu estou trazendo numa genuinidade de trazer luz, a igreja é o lugar de cura. A igreja é o lugar onde os nossos corações vão ser cicatrizados. E aí nós vamos conseguir prosseguir. E uma coisa, irmãos, que Deus já me falou um tempo atrás, Deus falou isso uma vez para mim, na minha mente, no meu coração. Ele falou assim: eu desejo sepultar a sua reputação. Porque nós temos a reputação, aquilo que nós esperamos que os outros pensem a respeito de nós, é um grande limitador de viver todas essas coisas. E tem um exemplo que eu queria colocar aqui, da vida de Paulo, para a gente concluir. Lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Olha o que Paulo fala aqui, queridos, do 4 ao 11. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala por que ele acha que ele pode confiar na carne. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim, o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, o que Paulo está falando aqui? Que se alguém poderia se gloriar ou confiar na carne, era ele. Porque, humanamente falando, ele era o cara. Ele era a referência. Mas ele fala aqui que ele pegou todo esse currículo impressionante que ele tinha, tudo que ele praticava, todo o zelo que ele tinha, como ele era, o texto não fala aqui também, mas fala que ele era discípulo de Gamaliel, que era um dos principais mestres da época. Então, ser discípulo de Gamaliel já te trazia num status acima. Então, Paulo pega tudo isso e ele fala assim: eu considero isso como esterco, como lixo. E por que ele pegou esse currículo tão impressionante aos olhos dos homens e jogou no lixo? Um motivo que ele coloca principalmente: ganhar a Cristo. Ele pegou todo esse currículo e ganhou a Cristo. Então ele pegou tudo que era valoroso aos olhos humanos e jogou no lixo para ganhar a Cristo. Por quê? Porque Paulo entendeu que a reputação dele não tinha valor nenhuma quando ele se olhava e contemplava a grandeza de Cristo. Ele olhava o que as pessoas iam pensar, e se teve alguém que foi recriminado, que foi julgado, foi Paulo. Tanto pela igreja inicialmente, que é óbvio, né? Ele era um matador de cristãos, a igreja questionou Paulo, os fariseus questionaram Paulo, todo mundo questionou Paulo. Então era um homem que ele pode falar de causa própria, de conhecimento de causa, na verdade, quero dizer. De conhecimento de causa, que ele foi um homem que realmente abandonou tudo para ganhar a Cristo. Então, queridos, que ganhar a Cristo tenha mais valor que a nossa reputação.
Que ganhar a Cristo tenha mais valor que elogios, que bajulações desse mundo. Que ganhar a Cristo tenha mais valor que tudo que esse mundo tem a oferecer. Porque a nossa esperança em Cristo, lá em Coríntios fala, né, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então que a nossa esperança em Cristo vá muito além dessa vida. E que por escolher ganhar a Cristo, a gente abandone a nossa imagem. E quando eu falo imagem, eu não estou falando que nós não devemos ter um bom testemunho, devemos sim, irmãos. Mas eu estou falando abandonar essa necessidade de ser estimado, de ter algum tipo de reconhecimento. Isso que nós devemos abandonar. E o Senhor falou para mim isso, que Ele queria sepultar a minha reputação. E é exatamente o que Paulo fala aqui. Ele matou, morreu. Minha reputação morreu. Não estou interessado com minha reputação. Eu quero o quê? Ganhar a Cristo. Ser achado nele. Para que de algum modo eu alcance essa ressurreição dos mortos, que vai me levar para uma eternidade com Ele. Então que o Espírito nos ajude nessas coisas, queridos. Eu queria orar com os irmãos a respeito disso. Marquinhos vai tocar um louvor aqui. Antes da gente orar, eu queria pedir para os irmãos fecharem os olhos enquanto o Marquinhos canta aqui, orarem ao Senhor e perguntarem ao Senhor: existe alguma coisa em oculto na minha vida que precisa ser revelada? Eu tenho caminhado fora da luz em algum aspecto da minha vida? Porque eu creio que o Senhor quer restituir luz, irmãos. Ele quer entrar, e quando a luz entra, não tem espaço para trevas. Então ora ao Senhor, pergunta para Ele. E dentro do que Ele te falar, irmãos, não seja resistente com como Davi foi, nesse caso, com Batseba. Mas tenha essa autenticidade que o Senhor nos chamou. Para que nós possamos, acima de todas essas coisas, ganhar a Cristo. Amém.